Muito bom dia, começando mais um nosso Pensiore, hoje terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, muito bom dia, tô animadíssimo nessa terça-feira, ao vivaço aqui. Bom dia, produção! Bom dia, pastor! Como é que tá essa força? Tô bem, graças a Deus, motivado. Ontem a gente começou a semana com o Pensiore sensacional e o padrão é melhorar. É isso aí. Firme na rocha? Firme na rocha. Então tá bom. Manda seu bom dia pra mim, diga de onde você tá falando, coloca aí tua expectativa. A gente tem hoje um tema muito importante que acho que vai te ajudar muito no dia a dia. Quem pensa e ora chega mais longe, e esse é o nosso objetivo aqui, fazer você pensar e orar para chegar mais longe em mais lugares, tá bom? Não deixe de compartilhar o link, se inscrever no canal. A gente quer chegar aí rumo a 1 milhão, hein? Rumo a 1 milhão de inscritos. Eu acredito muito que a gente chega lá esse ano ainda, hein? As estatísticas dizem que não, mas eu acredito em milagre. É isso aí. Gente, ó, se você quiser abençoar o nosso canal também, você pode fazer uma doação aqui, uma semente, ou no Superchat, que tá aí, ou aparecer no Pix aqui embaixo, pixdiegomenin@gmail.com. 100% aí das nossas entradas a gente investe aqui no canal para alcançar mais pessoas. Certo, produção? Certinho. Se você também quer ir para Israel comigo, tá acabando as vagas para 2024, Egito e Israel, e logo tá aí Israel 2025, Jordânia e Israel. Mas se você quer tanto 2024 ou 2025, entre em contato aqui nos telefones abaixo e manda lá a tua mensagem. A gente vai muito te encontrar e falar com você. Tá bom? Tá ótimo. É isso? Isso aí. E tem pensamento? Sempre. Caprichado? Espero que sim. Vamos lá então com vocês para animar nossa terça-feira. Ou não, né? Para animar nossa terça-feira, pensamento, produção do dia. O pensamento e produção que eu trouxe para vocês diz o seguinte: pessoas podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Por isso, seja criterioso com aqueles que te cercam. Isso aí veio de um Pensiore aí, né? Veio de um Pensiore, é inspiração. Nota 9,5. Tá bom. 9,5. Pessoas, realmente as pessoas, a gente vive com pessoas, né? Agora, a qualidade delas é problema nosso. Sim, interfere bastante. Interfere. Você pode chegar muito longe com as amizades e contatos certos. Você pode ser um derrotado na vida com as amizades e contatos errados. As pessoas que a gente convive têm um poder que você não tem noção sobre a sua vida. Um poder que você não tem noção. Ela pode te fazer ser um cara que vai voar assim, sabe? Uma mulher levanta um homem levanta uma mulher derruba um homem. Vou te falar uma coisa, não é nem a pauta do programa. Se nós soubéssemos o poder das conexões, a gente só se casaria com alguém certo. Você não tem noção de quantas pessoas, porque simplesmente escolheram viver ao lado da pessoa errada, vão enterrar todos os seus sonhos. Todos, mas todos mesmo, assim. O lugar mais rico de sonho é o cemitério. Você vai ver uma pessoa que tinha potencial, tinha inteligência, tinha força, tinha foco, e o cara ou a mulher vai morrer e levar tudo pro caixão, porque se conectou à pessoa errada. E eu já vi gente que é o cocô do cavalo do bandido se conectar a pessoas certas e foi colocado para cima. Uma mulher, um homem certo na nossa vida, cara, nos estica, nos potencializa, nos levanta. Então, conexões são maravilhosas. Certo, produção? O pensamento rendeu, merecia um 10. Rendeu, 10. Dá até um corte. Opa! Já fica até esperto. Aqui, não sei se vocês sabem, tem premiação para corte. Quem faz corte que viraliza ganha um tutu a mais aí. Depois que eu coloquei a premiação, não viralizou mais nada. Esse daí vai. Esse vai? Vai. Depois que eu coloquei gente, quem conseguir fazer um corte aí que chega a tantas visualizações vai ganhar um troquinho a mais. Nunca mais teve nada. É isso aí. Vamos lá então, vamos trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer na hora do sofrimento. Uma coisa que tem acontecido muito no meio evangélico hoje são músicas falarem menos de Deus e mais da dor humana.
As músicas que mais fazem sucesso são as músicas, os love song gospel, certo? Aquelas músicas que nos fazem delirar, olhando para nós mesmos e contemplando nossa desgraça, nossa dor. Mas quanto mais isso aqui é evidente, você foca na sua dor e menos no poder de Deus, mais você sofre. Quanto mais você foca no poder de Deus e mais engrandece a Deus em detrimento da dor, mais você vive. Então, a gente sabe que o vitimismo, historicamente falando, ele é uma arma de defesa, né? Quando a gente se vitimiza, a gente fala para as pessoas assim, ó, não fale assim comigo, olha, não me olhe assim, não me cobre isso, não exija isso de mim, porque eu tenho uma história, porque eu passei por isso, e papapá, e até funciona. Realmente as pessoas acabam tendo um nível de tolerância com a gente por conta da história, mas não vai levar a lugar nenhum. Você vai viver a tua vida à mercê de tudo, né? Ninguém vai te encher o saco, mas também tu não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser um parasita ambulante, né? A vítima, ela só merece dó, né? Esse é o problema, né? As pessoas choram com você, abraçam você, dizem que sentem muito, mas deixa ela aí deitada. Fazer o quê? Ela é uma vítima, né? E esse é o grande problema do sofrimento. O sofrimento ou ele nos refina ou ele nos destrói. Você já ouviu isso 1 bilhão de vezes aqui. Mas o que fazer na hora do sofrimento, né? Então, a gente fala, né? Ora por mim, porque a fúria do diabo tá grande. Cara, como é difícil, né? A gente lidar algumas vezes com algumas crenças limitantes, né? Tem pessoas, por exemplo, que quando você pergunta para ela, tá tudo bem, de cara ela já fala, vamos indo. São gatilhos que a gente dispara, porque junto com essa resposta, a gente espera a solidariedade. Alguém que realmente vem, não, vamos conversar, o que aconteceu? Né? Tem dias que eu estou péssimo. Se alguém perguntar para mim como é que você está, eu vou dizer, tá tudo bem. Eu não vou mostrar minhas dores para quem não é médico. Eu não vou mostrar minhas feridas para quem não sabe receitar antibiótico. Receitar antitérmico, eu não vou. Tipo assim, não vou. Né? Então as pessoas, elas infelizmente criam essa situação e não é errado pedir oração, mas você primeiro precisa buscar uma intimidade com Deus. Né? Por exemplo, aqui na igreja, domingo mesmo, todo culto acontece isso. Eu estou ali, acaba o culto, eu tenho o hábito de cumprimentar as pessoas, saio do altar e fico lá no lounge, cumprimentando, conhecendo as pessoas. Gosto muito de saber de onde que a pessoa vem, se ela vem de uma igreja, se ela... Enfim, é o meu hábito. E aí algumas pessoas me procuram. Tudo bom, pastor, você pode fazer uma oração por mim? Eu falo, não. Não, por quê? Porque se eu orar por você agora, cara, você ficou fazendo o quê aqui na igreja 2 horas? Aí eu falei, não é por soberba, não é por orgulho, não é porque eu me acho, não, é porque tu tá 2 horas aqui sendo ministrado, ensinado, e eu tenho que orar por você, tá? Então, vamos dar uma entendida um pouquinho no sofrimento, porque uma coisa é certa, tu vai sofrer, tá? Você pode ser muito inteligente, muito sábio, muito precavido, mas você vai sofrer. Você vai sofrer porque suas expectativas não vão ser atingidas, você vai sofrer porque pessoas que você ama vão partir, você vai sofrer porque tem portas que você não acreditava que fechariam e vão fechar, você vai sofrer porque pessoas que você esperava muito lealdade vão ser desleais, você vai sofrer porque a vida não está na tua mão, você não tem controle de tudo e você vai ter que se adaptar, né? A adaptação é o sofrimento, né? Pensa numa peça que é maior do que o lugar que ela vai ser encaixada. O que ela vai ter que fazer para ela encaixar? Ser moldada. Ela vai ter que ser moldada. Vão raspar ela, né? Vão lixar, vão limar até encaixar. Assim é a vida. A gente tem um tamanho, a gente tem uma expectativa e muitas vezes o lugar que a gente vai entrar é pequeno. O que a gente tem que fazer? A gente sofre. Para caber ali, a gente sofre. Tá? Então, lê para a gente aí, produção, Romanos 5, do 3 ao 5. Você que está sofrendo, presta muita atenção no programa de hoje. Muita atenção, porque nós vamos desvendar esse lado obscuro aí do sofrimento. Leia aí para nós.
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, a Bíblia vem trazendo uma leitura diferente do sofrimento. Quando a gente lê o que Paulo escreve aqui em Romanos 5, a gente fala, pô, sofrer então é bom. Porque a gente se gloria na tribulação, tribulação produz perseverança, perseverança caráter aprovado esperança, e a esperança não decepciona. Opa, então qual é a proposta do evangelho? Se você sofre, você se dá bem. O problema aqui não é isso, o problema é o tipo do sofrimento. Esse sofrimento que Paulo está falando da tribulação é o refinamento de Deus na nossa vida. Então eu estou no caminho de Deus, eu estou buscando a Deus, e Deus vai falar o seguinte, ó, você é muito cabecinha de coco para aquilo que eu tenho para você. Preciso te lapidar. Essa lapidação, é isso que Paulo está falando, chama-se tribulação. É quando eu sou muito estranho para caber naquilo que Deus tem para mim. Ele vai mandar a tribulação. A tribulação vai produzir glória. Eu me glorio na tribulação. O que é gloriar? Eu adoro a Deus. Então aí tem um ciclo. A tribulação produz perseverança, eu deixo de ser pele fina, me torno pele grossa. A perseverança produz um caráter aprovado, minha cabeça muda, minha forma de pensar. Essa cabeça mudada vai trazer uma esperança, porque eu mudo a perspectiva. Então eu espero menos dos homens e mais de Deus, menos dos lugares e mais do céu, menos do natural e mais do espiritual. Essa esperança ela não falha, porque a fé não falha. Se você tiver uma fé consciente, você sempre vai viver milagre, e Deus derrama em nós um espírito no meu coração para suportar tudo isso. Então, vamos destrinchar esse versículo, tá? Vamos destrinchar ele, é muito importante, tá? Primeira coisa que o versículo fala, ele começa assim, ó, não só isso, tá? Quando a Bíblia diz não só isso, a Bíblia está dizendo claramente que a vida não é feita só por um lado. Tá? Então, abra a sua mente, porque a vida não é só isso que você quer viver. A vida não é só isso que você planejou. Existe um mundo paralelo. Então, aquilo que eu chamo de alegria, aquilo que eu chamo de paz, sempre é acompanhada por um caminho que me leva àquilo. E não é só isso. Tá? Não se limite a acreditar que tudo que você vai viver está conectado a tudo que você conhece. Tá? Nós não podemos limitar o que Deus pode fazer. Tá? Então, ninguém nunca vai entender alegria, vida em tribulação. Né? O hospital para nós é um lugar terrível. Cemitério para nós é um lugar terrível. Desemprego para nós é pavoroso. Então, são lugares que colocaram naturalmente na nossa cabeça que não há nada de bom vindo de lá. Porém, a Bíblia nos ensina que a gente pode sim ter um coração diferente. Então, não só isso. Aí vem o texto. Porque sabemos. Temos plena certeza. Está lá. Porque sabemos. O que significa o porque sabemos? De alguma forma, Deus plantou esse conhecimento em mim. De alguma forma, antes da fundação do mundo, isso que me chocou, esse e-mail, esse WhatsApp, essa notícia, essa situação, de alguma forma, eu tenho coisas em mim projetadas para esse ambiente. Não há nada que Deus tenha preparado para mim que não tenha passado pelo crivo de análise dele mesmo. Então, eu tenho certeza, né, que eu sei que Deus cuida de mim. Está doendo, está sangrando, Deus cuida de mim. Tudo coopera para o bem. Há um propósito no sofrimento. Então, isso tudo vai trazendo, eu tenho que saber. Todo sofrimento, você não pode ir para ele no escuro. O que significa ir para o sofrimento no escuro? Confidenciando a sua alma o que o sofrimento diz. Quando Paulo fala, ó, não só isso, porque sabemos. Ou seja, incomoda, sangra, mas eu tenho verdades. Eu não estou no escuro. Eu sei que Deus me ama,
Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que não é maior que o meu limite. Eu sei. Então, peraí, eu não estou indo para o escuro. O negócio é difícil, o negócio é pavoroso, mas eu tenho verdades. E aí eu quero analisar. Aí ele vai dizer, esse negócio que eu sei, que é o sofrimento, produz perseverança. O que é perseverança? É firmeza, é constância, é não me desviar nos propósitos. Veja, uma pessoa muito feliz, muito alegre, e é muito bom a alegria, é muito bom a felicidade, tal. Mas quando você está muito feliz e muito alegre, você se é tomado por um frenesi, por uma combustão, que você acaba esquecendo do todo. O luto, ele faz você olhar para aquilo que normalmente você não olharia. A dor faz você olhar para aquilo que você não olharia. Então, a Bíblia diz que a provação produz perseverança, constância. Então, para se fazer um vidro temperado, por exemplo, ele passa pelo processo da têmpora. O que é a têmpora? Ele é aquecido a uma alta temperatura, elevadíssima, que torna esse processo de têmpora o vidro 5 vezes mais resistente que o vidro comum. Ele se torna mais seguro e, como resultado, ele traz beleza e eficiência. O que é que faz o vidro virar temperado? O fogo. O aquecer. Então, eu acredito que dentro da provação, dentro do sofrimento, eu preciso me permitir caminhar nele, caminhar nesse fogo, para me tornar uma pessoa melhor, resistente, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas não se submetem ao sofrimento, elas não aceitam, elas rejeitam. Qualquer sinal de dificuldade, ela abre mão. Conheço gente assim e acredito que você deve conhecer também. Só que qual é o grande problema? Não há resistência. Então ele vai dizer que produz perseverança. Depois da perseverança, o sofrimento vai produzir um caráter aprovado. É o ciclo. O que é isso? É a sua vida começar a ir na contramão. Eu vou deixar de ser reclamão para ser grato, né? Quantas pessoas falam para a gente, olha, eu só dei valor para minha saúde quando eu quase perdi minha saúde. Eu só dei valor para minha mãe quando quase me vi sem ela. Não sei, o ser humano parece que tem alguma coisa nele que ele precisa estar ameaçado para dar valor para as coisas. Nós nos acostumamos demais com as coisas e acabamos perdendo o valor delas. E aí quando a gente percebe que aquilo está saindo da nossa vida, vazando pelos dedos, parece que vem um clique na cabeça e fala, meu Deus, olha, é isso aí, eu tenho que visitar minha mãe, eu tenho que estar mais perto do fulano, olha, eu tenho que investir nisso. De alguma forma, o sofrimento ele tem esse caráter pedagógico, nos chamar a atenção para coisas que normalmente nós não dávamos atenção. Então esse caráter aprovado é assim, estou mais perto de Deus, eu estou orando mais, né? Eu não levava o congregar a sério, era extremamente displicente, relaxado, bagunceiro, era extremamente confuso, e aí de repente eu sinto, né, um olhar diferente, né? Isso causado pelo sofrimento, né? E aí ele vai falar algo importante para nós, é que o caráter aprovado, ele vai trazer um negócio chamado esperança. Que coisa interessante, né? Eu estou sendo refinado, eu estou sofrendo, né? Já vi que eu vou ter perseverança, já vi que se eu for perseverante, Deus vai lapidar meu caráter. E aí, cara, é meio paradoxo, porque a esperança, humana, ela vem de recursos disponíveis, ela vem de apoio, né? Ela vem de um horizonte muito bem definido, destrinchado, e aí eu começo a ver os próximos passos, e aí eu começo a me tornar uma pessoa esperançosa, vai dar certo, agora vai estourar, agora vai explodir. E aqui o negócio é meio estranho, porque eu estou sendo moído, e esse moer vai me tornando um cara mais casca grossa, essa casca grossa mexe na minha cabeça, no meu caráter, e aí nasce uma esperança de alguém que não é uma esperança como a maioria das pessoas, que vem dos recursos disponíveis, dos amigos disponíveis, das oportunidades, mas vem do amadurecimento. É uma esperança
que ela está muito mais preparada para perder e continuar do que vencer por vencer. É uma esperança que se baseia em feridas mesmo. Em dizer, olha, cara, eu tenho um currículo, eu fui provado, eu perdi, eu fui amassado pela vida e sobrevivi, eu vou sobreviver de novo, não tenho medo de perder, não tenho medo de ser rebaixado por algum momento da minha vida, eu sei quem Deus é. São ondas que fazem, né, como diz o clichê da frase, né, óbvio, mas óbvio tem que ser dito, fazem o marinheiro ser mais forte, né? Um piloto de avião, ele só vai pilotar lá um grande avião quando no currículo dele tem horas de voo, né? A gente vai no médico, eu, por exemplo, quando vou marcar um médico, eu vou ver o CRM do cara, né? Eu quero ver se o CRM é baixo. Eu sei que isso não é sinal de que vai ser um bom médico, mas se o cara é médico há muito tempo, ele já viu várias doenças, ele já diagnosticou muitas pessoas, ele já teve erros, acertos, ele tem menos probabilidade de errar, porque a experiência vai dando tudo isso, né? Então, eu acredito que é esse o papel do sofrimento. Não é para me destruir, mas é para dizer, cara, para de ser besta, olha a vida por outra perspectiva. E aí a Bíblia diz que por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, ele vai testificando o amor de Deus, essa transformação. Então qual é o fluxo? Eu me glorio na tribulação. Por quê? Porque não é só isso. A vida não é só o que eu enxergo. Eu sei disso. O que eu sei? Deus não me dá algo maior do que eu possa suportar. E aí, quando eu aceito o fluxo, qual é o fluxo? Perseverança, caráter aprovado, esperança, por meio de um Espírito que ele nos concedeu. Essa transformação, ela vem do mundo espiritual. Então, o que eu quero te ensinar aqui? Talvez o teu sofrimento é na área financeira, na área espiritual, talvez é na área emotiva, né? Não reclame dele. Sofrimento não é para você reclamar. Evolua. Evolua. Né? Eu acho que tem coisas que a gente pode se tornar melhores. Porque, cara, o sofrimento ele é inevitável. Né? Você recusando ele ou não, ele vai estar aí. Né? Tem coisas que a gente não controla. Né? Por exemplo, não aceitar a morte de um parente. Cara, você tem todo o direito de não aceitar a morte de um familiar que você ama muito. Porém, por mais que você se revolte, você não vai mudar o fato de que o cara morreu. Né? Não vai mudar. Então, o que acontece? Quando eu não mudo o fato, muda a perspectiva. É assim que a gente tem que trabalhar. Se eu não consigo mudar o fato, muda a perspectiva. Fui demitido. Cara, foi uma sacanagem, puxaram meu tapete, fizeram reunião na empresa. Sim, pilantras mesmo. Um exemplo, tá? Um exemplo. Beleza. Você pode mudar esse fato? Você tem poder de entrar lá na empresa e falar, me recontratem e manda toda essa cachorrada embora? Não. Então, se você não muda o fato, você muda a perspectiva. Anota isso no chat. Quando não é possível mudar o fato, mude a perspectiva. Olhe para isso com outros olhos. Com humildade, mas com outros olhos. Então eu não vou trabalhar mais aí. Quem sabe não é hora de trabalhar com outra coisa. Quem sabe não é hora de me aventurar, não é hora de estudar. Eu tenho que olhar para uma outra perspectiva. Porque o fato não muda. Só um burro quer lutar para mudar um fato. Fato não muda. Tá vendo? Ó, essa caneca está escrita "Se afaste da Capetolândia". Você pode ficar nervoso com essa frase. Não vai mudar, ela está aqui. Ela está aqui. Tá? Então, coloca para mim aí, produção, Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aí. Olha esse texto, deixa o texto na tela. Se você se aproximar de Deus, não é Deus que se aproxima de você. Se você se aproximar de Deus, Deus se aproximará de você. E aí ele vai falar o seguinte, ó, você que é pecador, que está com a mente dividida, purifica o coração. O que é ser pecador? A maioria dos pecados, de onde eles brotam? Da dúvida. Foi isso que Adão fez com Eva e é isso que o diabo faz com a gente todo dia. O diabo coloca dúvida, mente dividida e a gente suja as mãos. Dividiu a mente, a gente suja a mão. O que a gente tem que fazer? Aproxime-se de Deus.
não é compreensível, não é legal, não é saboroso, cara, aproxime-se de Deus, tá? Então, o que você deve fazer diante do sofrimento? Vamos lá, vamos dar uma compreendida aqui. Primeira dica que eu te dou, que esse é o tema do programa. Sofrimento. Não brigue com Deus. Primeira coisa, não brigue com Deus. Não brigue. Ah, Senhor, o Senhor me odeia, o Senhor não existe, se o Senhor me amasse, cala a tua boca, não brigue com Deus. Viva o processo dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Senhor, faça a tua vontade. Não está legal, não estou confortável, mas faz a tua vontade. Tua vontade, eu aceito a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Não brigue com Deus, ok? Escreva no chat. Eu não posso brigar com Deus. Não briga, não briga, não briga. Não importa o que é. Ah, uma doença. Ah, é uma traição. Ah, é um desemprego. Cara, não briga. Isso é o pior caminho que tem. Porque Deus é o teu escape. Se você não tiver Deus na tua vida, tu tá lascado, meu irmão. Tu tá lascado, porque as pessoas vão manipular você, você não sabe o que fazer, fica na sua, não briga com Deus. Segunda coisa, importantíssima, tome cuidado com o que você pensa. Os teus pensamentos do sofrimento podem ser tua salvação ou tua ruína, porque vão vir pensamentos de todos os lados. É como aquele desenho que tinha, né, do Pica-Pau, o diabinho do lado e um anjinho do outro. É bem assim. Vai vir pensamento de justiça e injustiça, pensamento de avanço, de retrocesso, pensamento de pacificação, pensamento de guerra, e você vai ter que cuidar da tua cabeça. Tua alma vai estar lá louca da vida, falando, gritando, falando bobagem, e papapá, e pipipi, tá? E você tem que lembrar de Deus, tem que lembrar do poder do Altíssimo, tem que lembrar da glória de Deus. Tomar cuidado para não pecar contra Deus. Você não pode. Você pode perguntar? Pode. Você pode dizer para Deus, Senhor, por quê? Pode. Deus não é um tirano, Ele é um pai. Mas você tem que tomar cuidado porque toda dúvida tem um limite. E Deus, por mais que você pergunte, Ele não tem obrigação de nada. Ele não tem obrigação de nada. Ele já fez o que tinha que fazer. Deu o Filho dele, deu o Espírito Santo. Então, quando terminam as perguntas e as respostas são entregues e não são a seu contento, começa a fé. Aí eu começo a andar. Tá? Então, primeiro, não brigue com Deus no sofrimento. Segundo, cuidado com o seu pensamento. Terceira dica que eu te dou, não haja por impulso. Impulsos são despertados no sofrimento. Por quê? Nossa alma tem pressa da gente superar, pressa da gente parar de sofrer. Nossa alma é uma desgraça quando a gente sofre. Ela tem uma série de impulsos. A gente vai descontar no cartão de crédito, a gente vai descontar no pecado, a gente acha que porque sofre tem o direito de fazer o que a gente quer. E não é assim. Não é porque você está num deserto que você pode dar chilique, que você pode fazer. Não é. Esse deserto está aí como um processo. Então, a vontade de fazer algo, de tentar mudar algo à força, de tentar melhorar artificialmente o nosso dia, só vai nos fazer pecar. E pecou, Deus está longe. Deus está longe, lascou tudo. Cuidado com os impulsos. Cuidado com a tristeza. É aquela velha regrinha. Não desista de nada quando está triste. Não prometa nada quando está feliz. E não fale nada quando está com raiva. São as 3 regras básicas de uma saúde emocional. Repetindo. Não desista de nada quando estiver triste. Não fale absolutamente nada quando estiver com raiva. E não prometa nada quando estiver feliz. Seguindo essas regras, você vai segurar os teus impulsos e vai ter muita qualidade de vida. Outra coisa que você não pode fazer, não seja sonso. O que é não ser sonso? Comece a entender os sinais, cara. Pô, por que Deus está permitindo? O porquê tem que ser acompanhado por outra pergunta. Por quê e para quê? Então, por quê e para quê? Pô, para quê? Por quê? Então tem sinais, cara. Muitas vezes você está pedindo, Deus, me promove, e você não larga a empresa. Deus vai lá e fala, vou te mandar embora. Muitas vezes você está falando, Senhor, eu quero crescer. Então um monte de gente quer tranca-rua na tua vida. Deus vai lá e cria uma situação e todo mundo vaza. Aí ele abre uma avenida enorme para você correr e aquelas pessoas que estavam ao teu lado iriam só te atrapalhar. Então, não seja sonso, cara. Observe os sinais. Todo o processo de Deus da nossa vida tem sinais. Mas a gente fica idolatrando o sofrimento, a gente fica ali colocando um holofote nele. É um problema enorme, tá? Então, não seja sonso. Outra coisa importante no sofrimento, não endureça o coração.
Não endureça. Continue buscando a Deus, continue derretendo a alma na adoração, vai ouvir palavra, vai ler a Bíblia. Mas eu estou desfavorecido, vai lá, Deus está no trono. Mas eu estou em desvantagem, vai lá, Deus está no trono. Mas eu estou sozinho, vai lá, Deus está no trono. Tá? Não culpe ninguém. Outra dica, não culpe ninguém. O sofrimento, ele está aí por uma razão. Se não é colheita, é processo de Deus. Né? Tem 2 sofrimentos, tem o da colheita, fiz cagada, estou colhendo a cagada que fiz. Tem vezes que eu não fiz cagada e estou sofrendo. Por quê? Porque Deus está me esticando, Deus está me forjando, Deus está me temperando. E aí está tudo bem. Não vou culpar ninguém. Porque algumas vezes, para Deus me provar, Ele vai usar uma pessoa. Ele vai usar alguém para me decepcionar, Ele vai usar alguém para me trair. Os irmãos de José foram usados para jogar o José na cisterna. A mulher do Potifar foi usada para acusá-lo de um estupro. E no final da vida, ele vai dizer, todos vocês foram usados para eu chegar onde eu cheguei. Então, peraí. Não vou ficar com raiva, não preciso conviver, não preciso ficar puxando o saco, mas não vou culpar ninguém, tá? A culpa sempre é minha, tá? E a última coisa é, fecha a questão dizendo Deus me ama. Ponto. Deus me ama. Deus me ama. Porque as pessoas logo vão dizer, cadê teu Deus? Se Deus te amasse, você não estaria aí. Sabe qual é o pior? Um monte de crente que fica quieto. O cara encosta do teu lado, fala que o teu Deus é uma mentira e você fica quieto. Sabe por que ele fala que o teu Deus é uma mentira? Porque ele só conhece o mundo natural. Agora você não. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde você veio. Você sabe o que Deus já pôs dentro de você. Como é que você pode ficar calado? É o que Jó falou para a mulher dele. Ele falou, mulher, cala tua boca. Tu fala como uma louca. Se eu aceitei o bem de Deus, por que não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu vim para esse mundo e nu voltarei para lá. Tá tudo certo. Eu não vou te julgar não, porque você é doida, você só vê o que acontece aqui. Eu conheço Deus, não é à toa que ele vai falar, eu conheci Deus no meu sofrimento, antes era só de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Deus me ama, tá bom? Nunca esqueça disso. Coloque por favor para mim no chat o seu nome completo, coloque para mim, e qual a área da tua vida que hoje você mais está sofrendo. Fala assim, pastor, isso aqui hoje é o meu sofrimento. Escreva no chat. Qual é a área da tua vida que você mais está sofrendo hoje? Qual é? Escreve aí. O que você acha disso, produção? Eu acho que, com base no que o senhor falou, a perspectiva como a gente vê a situação que muda tudo. Em questão de se é Deus nos moldando, se é Deus nos corrigindo, ou até mesmo se é alguma aflição, a perspectiva é o que define a forma que a gente vai ver isso. E a intimidade com Deus é que vai nos fazer compreender a forma correta de ver. Por a gente ser íntimo de Deus, a gente vai conseguir entender o que ocorre por trás de tudo isso que acontece nas nossas vidas. Exatamente. Se o fato não pode ser mudado, o que você faz? Muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Fui traído. Você pode mudar isso? Muda a perspectiva. O que a gente faz? A gente vira amargo. Culpa os outros. Não acredito mais no amor. Nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Muda a perspectiva. Qual a perspectiva? Por que eu sou tão besta de deixar uma pessoa me trair? Qual é o critério de escolher alguém? Estou preparado para ter alguém ao meu lado? Muda a perspectiva. Vou aprender. Para nunca ninguém mais me trair. Mas não. O cara fica nervoso e vive sendo traído a vida inteira. Que difícil isso, né? Como a gente é um bichinho complicado, viu? Complicado. É ou não é, produção? Isso quando a pessoa não cria essa amargura e quer descontar nos outros o que fizeram com ela também. Isso tem demais, hein? Sim. É o cara que sangra em cima de quem não cortou. Ninguém tem nada a ver com isso. E aí ele fica lá enchendo o saco da mãe, da família. Nós somos um bicho complicado mesmo, viu? Só Deus para ter paciência com a gente, porque olha, nós somos um bicho complicado. Você percebe? O único animal que mata algo que não é para se alimentar é o homem. Sim. Todo animal mata por um instinto de sobrevivência. O único ser que faz guerras por bobagens é o ser humano. E muitas vezes a gente mata com a língua, com a boca, que é muito pior até do que pegar uma arma. Certo, produção? Certinho, pastor. Deixa eu orar por você.
Pedir ao Senhor que dê graça. Espírito Santo, aí no chat, Pai, estão as áreas de sofrimento. A Tua palavra nos ensina que existe um mundo além do que o que a gente vê. Como Paulo diz, não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais. Mas saiba o quê? Saiba que eu tenho Teus limites nas minhas mãos. Saiba que eu te amo. Saiba que eu tenho planos para corações. Saiba que a Sua presença em mim muda tudo. Saiba que se você aceitar o fluxo, eu vou mudar a sua perseverança. Você que é uma pessoa inconstante, medrosa, insegura, na presença de Deus a perseverança vai trazer pele grossa, maturidade. Essa perseverança vai boa, uma cabeça que não é manipulada, não é influenciada o tempo todo, mas tem personalidade, sabe o que quer, sabe para onde ir, sabe como servir a Deus. E esse caráter aprovado vai gerar a mais linda esperança. Não é uma esperança pautada em condições humanas, em cenários favoráveis, em promessas de pessoas que nem conseguem cumprir aquilo que tanto tentam nos dizer, mas uma esperança que vem da maturidade, da experiência com Deus, uma esperança que nos leva a viver o sobrenatural. E essa esperança nunca vai falhar, nunca vai decepcionar. É por isso que a gente nunca vai largar o osso, nunca vamos abrir mão da fé, porque a esperança que nasce do fogo, ela não decepciona. A gente não olha para trás, a gente não tem problema em olhar para trás. É a Tua presença, é a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a compreender os Teus milagres. Ajuda-nos a compreender o Teu agir, o Teu poder, Pai. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, Pai. Dá-nos, ó Deus, esse caráter aprovado, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a praticar tudo o que nós aprendemos aqui hoje. A tirar a lupa do sofrimento e colocar a lupa na Tua presença. No alto da montanha, no mais profundo vale, Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Eu te bendigo, eu te adoro, eu te glorifico, porque não há outro como Tu. Só o Senhor é Deus. Te adoro, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Muito bom estar com você aqui, né? Nessa terça-feira a gente tem às 18 horas Escola da Alma. Hoje não tem sermão, mas tem Clamor da Madrugada. Se você não é inscrito aqui no meu canal, eu quero convidar você a se inscrever. A gente está caminhando aí para 1 milhão de inscritos. Você acha que chega, produção? Eu acho que chega. E as estatísticas? As estatísticas não colaboram não, mas nosso Deus não trabalha com estatística. A estatística só fala que é 2024. Mas nós vamos chegar a 1 milhão em 2023 ainda. Eu creio. Eu também. Então tá bom. Gente, ó, um beijo pra você. Que Deus te dê uma terça-feira de milagres. Me acompanha lá no Instagram, tem oração lá. Me segue lá também. Se você gostou do Pensiore de hoje, tira um print, põe nos stories, divulgue, deixa todo mundo saber que você é meu aluno. E tenha uma terça-feira de bênção. Valeu, produção. Valeu, até o próximo. Tchau.